Os segredos proibidos das tábuas de esmeralda. Se um segredo milenar pudesse desvendar o mistério da sua própria alma, bem-vindos ao universo místico, onde hoje revelamos os segredos proibidos das tábuas de esmeralda. Thoth, o sábio. Atlante, atravessou eras para compartilhar verdades cósmicas que vão de Atlântida ao Egito, até a chama divina dentro de você. Prepare-se para uma jornada além do tempo. Mergulhe conosco nesses enigmas que podem mudar tudo. Thoth, o rei sacerdote de Atlântida. Bem-vindos, buscadores da verdade, a uma jornada que transcende o tempo. Hoje, nas profundezas das tábuas de esmeralda, encontramos Thoth, uma figura enigmática que se apresenta como o rei sacerdote da mítica Atlântida. Mas quem foi esse ser extraordinário? Thoth não era apenas um homem. Ele era uma ponte entre o humano e o divino, um guardião de segredos tão antigos que ecoam nos confins do cosmos. Sua história, narrada em linguagem simbólica, é um convite para despertarmos a chama da sabedoria que arde em cada um de nós. Imagine Atlântida em seu auge, uma civilização banhada por sabedoria e poder, onde as leis universais eram compreendidas, que as energias eternas dominadas. Nesse cenário glorioso, Thoth surge como uma figura central. Filho de Thothme, o alto sacerdote do Templo da Luz na ilha de Undal, ele foi iniciado desde jovem nos mistérios mais profundos da existência. O Templo da Luz não era apenas um lugar físico, era um portal para o conhecimento, onde os filhos da luz, seres iluminados, compartilhavam verdades cósmicas. Thoth, com sua mente inquieta e coração ardente, absorvia cada ensinamento, como uma esponja que bebe a essência do universo. Diz o texto que Thoth viveu por gerações, uma longevidade que desafia nossa compreensão. Não era apenas a extensão de sua vida que o tornava especial, mas sua capacidade de acumular sabedoria ao longo de eras. Ele dominava as forças da natureza, compreendia os ciclos da vida e da morte e convivia com entidades de luz que guiavam Atlântida em sua era dourada. Sua busca incessante por conhecimento o levou a um lugar além do comum. Os salões de Amenti, um domínio oculto nas profundezas da terra, onde os véus entre a vida e a morte se dissolvem. Ali, Thoth se prostrou diante dos senhores da vida e da morte, mestres cósmicos que regem os destinos da existência. Foi nos salões de Amenti que Thoth recebeu a chave da vida, um segredo tão profundo que o libertou do ciclo mortal. Ele se tornou imortal, não no sentido de um corpo eterno, mas como uma consciência capaz de transitar livremente entre este mundo e os planos superiores. Bebendo da taça da sabedoria, como ele descreve, Thoth contemplava os segredos do cosmos e o coração dos homens. Ele viu gerações nascerem e perecerem, mas em seu interior, a chama da verdade permanecia inabalável. Essa imortalidade não era um fim, mas um meio para cumprir sua missão: preservar a sabedoria antiga e guiar a humanidade rumo à luz. Thoth não era apenas um sábio, ele era um símbolo do potencial humano. Sua história nos desafia a perguntar: e se dentro de nós também houver uma centelha divina, esperando para ser despertada? O que Thoth descobriu nos salões de Amenti não foi apenas um segredo para si mesmo, mas uma promessa para todos nós. Ele nos convida a olhar além das aparências, a buscar a verdade que conecta o microcosmo do nosso ser ao macrocosmo do universo. Quem foi Thoth? Um mestre, um guia, um espelho da nossa própria jornada espiritual. Sua voz ecoando através das tábuas nos chama a despertar. Você está pronto para ouvir esse chamado? A queda de Atlântida e o grande dilúvio. Prepare-se, buscador da verdade, para um capítulo sombrio e revelador das tábuas de esmeralda. Thoth, o rei sacerdote de Atlântida, narra a tragédia que selou o destino de sua civilização. A queda de Atlântida e o grande dilúvio. O que levou um povo tão avançado, que dominava energias eternas e convivia com os filhos da luz, à destruição? A resposta está no orgulho humano e no desrespeito às leis cósmicas. Uma lição que ecoa até nossos dias. Atlântida, em sua era dourada, era um farol de sabedoria. Seus templos brilhavam sob céus cristalinos, e seus sábios manipulavam forças que hoje chamaríamos de mágicas.
Mas, como Thoth relata, a sombra do orgulho começou a se infiltrar. Alguns atlantes, seduzidos pelo poder, abusaram dos conhecimentos sagrados. Eles mergulharam em práticas proibidas, usando a magia, não a magia pura da luz, mas uma versão corrompida pelo egoísmo, para fins pessoais. Esse desequilíbrio, segundo Thoth, violou a lei divina, a ordem universal que sustenta a existência. A harmonia que sustentava a Atlântida começou a ruir, e a ira cósmica foi despertada. No centro dessa narrativa está o morador de Unal, um mestre imortal que guiava a Atlântida com sabedoria incomensurável. Percebendo a corrupção, ele decidiu intervir. Thoth descreve como o morador, em comunhão com os 7 senhores do universo, entidades cósmicas que regem os ciclos da criação, usou o verbo de poder, uma força primordial que molda a realidade. Com instrumentos misteriosos e a autoridade dos senhores, ele alterou o equilíbrio da Terra. Em uma noite fatídica, o planeta tremeu, os céus rugiram e as águas se ergueram em ondas colossais. Foi o grande dilúvio, um cataclismo que submergiu continentes inteiros, apagando a Atlântida do mapa. Apenas a ilha de Undal, sede do Templo da Luz, e alguns lugares sagrados foram poupados, destinados a guardar a semente da sabedoria. Thoth, avisado pelo mestre, não assistiu passivamente à destruição. Ele reuniu seus discípulos leais e embarcou na grande nave do mestre, um veículo aéreo avançado que desafia nossa imaginação. Seria um Vimana, uma espaçonave? Elevando-se nas asas da manhã, eles escaparam enquanto as águas engoliam sua terra natal. Essa fuga não foi apenas uma salvação física, foi a preservação de um legado espiritual. Thoth carregava em si a chama da verdade, destinada a reacender a luz em um novo mundo. Essa tragédia não é apenas um mito, é um alerta. Thoth nos ensina que o equilíbrio com a lei cósmica é essencial. Quando o orgulho e a ganância prevalecem, até as maiores civilizações caem. Mas nas cinzas da destruição, há esperança. A sabedoria sobrevive para guiar os que buscam a luz. O que os segredos de Atlântida, escondidos sob as ondas, ainda podem nos ensinar? A jornada de Thoth está apenas começando. Thoth no Egito, o filho do sol. Buscadores da luz, preparem-se para um novo capítulo das Tábuas de Esmeralda, onde Thoth, o sábio Atlante, leva a chama da sabedoria a uma terra distante, Kem, o antigo Egito. Após escapar do grande dilúvio que engoliu Atlântida, Thoth e seus discípulos embarcaram na misteriosa nave do mestre, atravessando céus tumultuosos até pousarem em um mundo novo. Mas o que encontraram ali? E como Thoth transformou tribos simples em uma civilização lendária? Vamos mergulhar nesse mistério. Ao chegarem em Kem, Thoth deparou-se com um povo primitivo vivendo em cavernas, longe da sofisticação atlante. Os nativos, desconfiados, receberam os forasteiros com lanças e clavas, prontos para atacar. Mas Thoth, com a sabedoria de Eras, não respondeu com violência. Erguendo seu cajado, ele emitiu uma vibração poderosa que paralisou os agressores, demonstrando uma ciência além da compreensão deles. Em vez de subjugá-los, Thoth falou com calma, apresentando-se como um filho do sol vindo para iluminar suas terras. Sua presença, imbuída de autoridade e bondade, conquistou os egípcios, que se prostraram reconhecendo-o como um emissário divino. Assim começou a missão de Thoth em Kem. Durante séculos, ele habitou entre os egípcios, ensinando-lhes os segredos da agricultura, da escrita e da astronomia. Com sua visão cósmica, ele elevou a consciência daquele povo, plantando as sementes de uma civilização grandiosa. Mas sua maior obra foi a Grande Pirâmide, um monumento erguido não por mãos comuns, mas pela ciência mágica de Atlântida. Alinhada à geometria sagrada da Terra, a pirâmide era mais que uma estrutura. Era um portal de conhecimento, com passagens secretas que levam aos salões de mente, onde iniciados dignos poderiam acessar a sabedoria eterna. Sob as areias do deserto, Thoth escondeu sua nave Atlante, selando-a com tesouros de conhecimento para uma era futura. Como marco, ergueu a Esfinge,
uma figura de leão com rosto humano, um enigma para as gerações vindouras. Ele profetizou que, quando invasores de fora chegassem, os sábios descobririam esses segredos usando-os para o bem da humanidade. Thoth não apenas construiu monumentos, ele moldou uma cultura, transmitindo seus ensinamentos aos sacerdotes locais, garantindo que a luz de Atlântida sobrevivesse. A história de Thoth no Egito é um testemunho do poder da sabedoria sobre a força bruta. Ele nos ensina que a verdadeira liderança ilumina, não domina, o que os segredos da pirâmide e da esfinge ainda guardam. Thoth nos convida a buscar essas respostas, despertando a luz em nossos corações. A chave da sabedoria. Bem-vindos, buscadores da luz, a um momento de profunda reflexão nas tábuas de esmeralda. Aqui, Thoth, o sábio Atlante, nos presenteia com a chave da sabedoria, um conjunto de ensinamentos atemporais que transcendem eras. Mais do que narrar sua jornada, Thoth se torna um mestre, guiando-nos com conselhos práticos e espirituais para vivermos com propósito e harmonia. Suas palavras, simples mas profundas, são um convite para despertar a chama da verdade em nossos corações. Thoth começa enfatizando a humildade. Não sejas orgulhoso de tua sabedoria, ele adverte. O verdadeiro sábio não se vangloria. Ele escuta tanto o erudito quanto o simples, pois a sabedoria é tudo. Essa lição nos lembra que o conhecimento é um rio em fluxo, e só quem se mantém aberto aprende continuamente. Ele também nos exorta a combater a injustiça. Não fiques em silêncio quando o mal tentar se passar por verdade. A luz do bem, diz Thoth, deve brilhar como o sol, dissipando as falsidades que obscurecem o mundo. Outro pilar de sua sabedoria é a coragem contra o medo, que ele chama de grilhão que aprisiona na Esaterdagme. Para Thoth, o medo é uma ilusão que limita nosso crescimento espiritual. Ele nos encoraja a seguir o coração em cada momento, buscando o que traz alegria e realização à alma. Viver com paixão, segundo ele, é honrar o espírito. Thoth também valoriza a generosidade. Tudo que entra no armazém deve sair, ensina, sugerindo que compartilhar com os outros mantém o fluxo natural da vida. A amizade verdadeira é outro tesouro. Thoth aconselha: se queres conhecer o coração de alguém, conviva com ele, debata ideias, observa suas ações. Esse conselho tão prático reflete sua compreensão da natureza humana. Ele também exalta o silêncio. Quem muito fala, pouco sabe. O silêncio para Thoth é um espaço sagrado onde a sabedoria floresce. Esses ensinamentos, embora antigos, soam modernos, como se um sábio contemporâneo nos orientasse sobre ética e equilíbrio. A chave da sabedoria de Thoth é um guia para a vida. Ele nos desafia a sermos humildes, corajosos e generosos, a viver com propósito e a ouvir a voz da verdade. Como podemos aplicar essas lições hoje? Thoth nos convida a refletir. Que escolhas faremos para iluminar nosso caminho e o dos outros? Viagens cósmicas e a liberdade do espaço. Buscadores da verdade, preparem-se para uma jornada além dos limites da Terra. Nas tábuas de esmeralda, Thoth nos leva a um dos relatos mais fascinantes, sua conquista da liberdade do espaço. Como um jovem Atlante, ele contemplava o céu estrelado, sonhando desvendar os mistérios do cosmos. Com disciplina e sabedoria, Thoth rompeu as correntes do corpo físico, libertando sua alma para explorar o universo. Suas palavras poéticas ecoam: livre do corpo, lancei-me através da noite. O que ele viu nos confins do espaço? Thoth descreve sua consciência como uma faísca luminosa, viajando por planetas grandiosos e estrelas distantes. Ele visitou mundos de harmonia, onde tudo vibrava em perfeita ordem, como uma sinfonia cósmica. Em outros, encontrou civilizações, em evolução, algumas brilhando como sóis, outras lutando na penumbra da ignorância. Em cada astro, a lei universal reinava, conectando todos os seres numa jornada de ascensão à luz. Thoth maravilhou-se com uma raça avançada, os filhos das estrelas, que criavam cidades de cristal com o poder da mente, manifestando pensamentos em realidade.
Dessas viagens, Thoth trouxe uma revelação. Não sois da terra, ó homens, mas filhos da luz infinita. Nossa origem é cósmica, uma centelha do grande sol que pulsa no coração do universo. Ele ensina que todos carregamos uma chama divina, pronta para romper o véu da escuridão. Para alcançar essa liberdade, Thoth compartilha práticas místicas. Buscar o silêncio profundo, dominar desejos terrenos e concentrar a energia vital no centro da consciência. Vibrando intensamente, a alma pode se libertar, mergulhando num universo de luz, cores e harmonias indizíveis. Essa visão cósmica é um chamado. Thoth nos convida a meditar, a aquietar a mente e a sentir nossa conexão com as estrelas. Ele assegura que, ao nos alinharmos com a luz, podemos despertar memórias de nossa essência estelar. Suas palavras ressoam. Ouça a voz do cosmos e serás livre. O que impede você de explorar sua própria liberdade espiritual? Thoth nos desafia a olhar para o céu e lembrar: somos mais do que corpos. Somos chispas de uma chama eterna, destinadas a brilhar no infinito. A magia da palavra e os 7 senhores. Bem-vindos, buscadores da luz, a um mergulho nos segredos da magia verdadeira, revelados por Thoth nas tábuas de esmeralda. Aqui, ele desvenda o poder da palavra e a influência dos 7 senhores, inteligências cósmicas que regem o universo. Thoth não fala de truques ilusórios, mas de uma ciência sagrada, a capacidade de moldar a realidade com a vontade, o conhecimento e o som. Suas palavras nos desafiam. Como podemos usar o verbo para criar luz em nossas vidas? Thoth ensina que a magia é sabedoria aplicada. Desde tempos imemoriais, há uma batalha entre luz e trevas, não apenas física, mas espiritual. As trevas, representadas pelos irmãos das sombras, alimentam-se do medo e da discórdia, tentando prender a humanidade. Contra elas, Thoth oferece a chave, o poder da palavra sonora, o Logos que criou o universo e ergueu as obras de Atlântida. Pronunciai a palavra e sereis livres, ele diz, sugerindo mantras sagrados que rasgam o véu da escuridão. Ele próprio usava comandos em nome da luz para banir forças negativas, mostrando que a vibração correta alinha a alma com o cosmos. Nos salões de Amenti, Thoth encontrou os 7 senhores, arquétipos divinos que governam os ciclos da existência. Cada um tem um papel. O 3 detém a chave da magia oculta controlando as trevas. O 4, Senhor da Vida, traz liberdade às almas. O 7, Mestre do Tempo, comanda o espaço. Esses seres, além do tempo, emanam o Logos, mantendo a ordem universal. Thoth os descreve como vastos na pequenez, presentes tanto no macrocosmo quanto nas menores partículas conectados à fonte divina. Para Thoth, a magia exige responsabilidade. O orgulho que levou Atlântida à ruína é um perigo. O mago verdadeiro controla pensamentos e desejos, mantendo o coração puro. Quem desce às profundezas precisa de equilíbrio com a luz. Ele alerta. Com retidão e coragem, qualquer pessoa pode invocar a luz para vencer as sombras. Thoth nos convida a usar nossas palavras com intenção, criando realidades de amor e harmonia. Como suas palavras moldam seu mundo? Que vibrações você emite ao universo? O segredo dos segredos e a promessa de Thoth. Buscadores da luz, chegamos ao ápice das tábuas de esmeralda, onde Thoth revela o segredo dos segredos, um mistério que pulsa no coração de cada um de nós. Após compartilhar sua jornada e sabedoria, Thoth nos convida a olhar para dentro, prometendo que a chave de todos os enigmas está em nossa alma. Suas palavras finais, carregadas de vibrações místicas, são um chamado à iluminação e uma promessa de união com o divino. Thoth não entrega o segredo como uma fórmula simples. Em vez disso, ele diz: dentro de ti está a chave de todos os mistérios. A verdadeira sabedoria, ele ensina, vem da experiência direta com a luz infinita. Lendo suas palavras com coração e mente abertos, despertamos memórias adormecidas de nossa essência divina. Como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, Thoth reapareceu entre os homens,
unindo os planos físico, mental e espiritual. Ele é o mesmo sábio que guiou Atlântida, Egito e os gregos, preservando a sabedoria antiga sob diferentes nomes, como um mestre eterno que fala através do tempo. A promessa de Thoth é clara. Ele retornará sempre que a humanidade precisar, talvez em formas sutis para reacender a luz. Certamente sereis um com o todo, ele assegura, garantindo que nosso destino é a união com a fonte. Ele nos exorta a viver seus ensinamentos, incorporando humildade, coragem e amor em cada ato. As tábuas, diz Thoth, contêm vibrações que ressoam na alma, despertando verdades interiores para quem busca sinceramente. É um convite a meditar, a sentir a chama divina que nos conecta ao cosmos. Thoth conclui imaginando-se partindo para os salões de Amente, mas deixa as portas do conhecimento entreabertas. Sê a luz, ele pede, desafiando-nos a sermos sóis em meio às trevas. O segredo dos segredos é a realização de que somos parte do todo, eternos e luminosos. Você está pronto para trilhar esse caminho? Thoth nos chama a despertar, a honrar a centelha divina e a viver com propósito, sabendo que Ele está conosco, guiando-nos rumo à eternidade. Junte-se à jornada da luz. E assim, buscadores da verdade, encerramos nossa viagem pelos mistérios das tábuas de esmeralda. Thoth, o sábio eterno, nos deixou mais do que uma história. Ele nos entregou um mapa para despertar a chama divina que pulsa em cada um de nós. Suas palavras atravessam milênios, convidando-nos a viver com sabedoria, coragem e amor, rumo à união com o todo. O que você sentiu ao ouvir esse chamado? Como os ensinamentos de Thoth podem iluminar seu caminho? Se essa jornada tocou sua alma, deixe seu like para espalhar a luz. Inscreva-se no Universo Místico e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Cada um é um passo rumo ao despertar. Compartilhe este conteúdo com aqueles que buscam a verdade, pois juntos podemos reacender a sabedoria antiga. Quer mergulhar ainda mais fundo? Torne-se membro do canal e tenha acesso exclusivo às versões em áudio de nossos materiais, perfeitas para meditações e reflexões. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo esses segredos cósmicos até você. Deixe nos comentários qual ensinamento de Thoth mais ressoou com você: a chave da sabedoria, a liberdade do espaço ou o segredo dos segredos. Sua voz faz parte dessa jornada. Até a próxima, que a luz esteja sempre com você e que possamos, como Thoth, brilhar como sóis na escuridão. Namastê.